Eu vou ler o versículo 39, irmãos. Mas depois a gente vai falar um pouco a respeito da passagem. Lucas capítulo 39, perdão. Lucas capítulo 10, versículo 39. Amém? Amém? Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Amém? Senhor, é esse versículo, Pai, da porção da tua palavra que nós queremos, ó Deus, dividir nessa noite, Senhor. E desejamos ser alimentados por tua palavra nessa noite, Senhor. Nós queremos, Deus, assim como a Maria, Senhor, nos assentar, nos lançar, Senhor, aos teus pés, sujeitos e submissos a ti e a tua palavra nessa noite, para que, Senhor, para que haja renovo, para que haja restauração, para que haja uma vida abundante em nós, mais uma vez nessa noite. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante e debaixo da tua soberania, Pai. Pedimos, ó Deus, que nada possa nos atrapalhar, Senhor, que nenhuma necessidade, que nenhum imprevisto, Pai, que nenhum infortúnio, Senhor, nos separe, nos distraia, Senhor, de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra, Senhor. Assim nós colocamos a nossa casa, a nossa família, tudo que temos e possuímos, ó Deus, e as nossas inquietações e preocupações, Senhor, submetemos a ti e ao senhorio de Cristo, para que o Senhor fale conosco nessa noite, da maneira individual como o Senhor quiser, Pai. É assim que nós recebemos e é assim que nós oramos essa noite como tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero pegar aqui a partir do último domingo, a partir da mensagem que o pastor José trouxe no último domingo. Quantos lembram? Nós declaramos aqui na semana passada que nós somos o quê? Uma nação santa. Amém? Então, a partir desse ponto, que nós somos uma nação santa, e a partir do ponto em que o nosso tema é unidos pelo amor, eu quero falar um pouco a respeito desse texto que a grande maioria já ouviu. A grande maioria já ouviu mensagens e sermões a respeito de Marta e de Maria, mas eu quero falar um pouquinho nessa noite e desejo falar mais de Maria do que de Marta, apesar de que também vou falar um pouco de Marta. Mas eu quero falar, eu coloquei um tema aqui, um amor confortável, um amor seguro, porque o nosso tema é unidos pelo amor, mas não é um amor qualquer. Não é um amor, um sentimento humano tão somente apenas, mas é um amor que extrapola todo o limite humano. É um amor que vai além daquilo que é limitado. Então, é desse amor que eu queria falar, é desse amor que eu quero falar. Esse amor que a Maria, ela demonstra por Jesus ao ser visitada em sua casa e ao escolher a parte de ficar aos pés de Jesus, demonstrando o amor, todo o desejo dela por ouvir, por conhecer, por se relacionar com Jesus. Amém? O texto que nós lemos, o pano de fundo, diz que Jesus passava por um vilarejo, e esse vilarejo, João diz que é Betânia. Então Jesus, passando por Betânia, ele vai até a casa das irmãs de Lázaro, da Marta e da Maria. Ao entrar, a Maria recebe Jesus. E ao receber Jesus, ela se prontifica, ela tem uma iniciativa, ela toma a iniciativa de cuidar, de servir Jesus, ela toma a iniciativa da preparação, daquilo que deveria, que poderia fazer para que o Mestre, para que Jesus pudesse ficar à vontade na casa dela. E mais do que ficar à vontade, que pudesse ser plenamente satisfeito do ponto de vista dela, daquilo que ela entendia, de como ela entendia que deveria servir a Jesus. Por isso que eu disse para vocês que nós vamos partir, o nosso ponto de partida é o fim da semana passada, porque ao nos tornarmos, ao declararmos que somos uma nação santa, estamos declarando: Senhor, estamos espiritualmente unidos, e unidos no mesmo propósito, estamos unidos sobre o mesmo senhorio, o senhorio de Cristo, por isso unidos pelo amor. Por isso, como nação santa, nós queremos e desejamos agradar o nosso Senhor da melhor maneira possível, ou da melhor maneira que Ele compreende e nos orienta para que devemos agradá-lo. Amém? Por isso que nós vamos falar sobre dois tipos de pessoas:
Eu não quero e não tenho a pretensão de dizer que uma é certa e que a outra é errada, porque a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, eu creio no meu coração que as duas foram e são mulheres que temeram ao Senhor. Duas mulheres que serviram ao Senhor, duas mulheres que tiveram a sua vida ao serviço do Senhor, mas o próprio Jesus, através de Lucas, faz uma diferenciação entre elas, e eu gostaria que nós caminhássemos então por esses 3 versículos, para falar a respeito de algumas coisas que diferenciavam a Marta, e algumas coisas que a diferenciavam de Maria. Amém, irmãos? Uma porque nós estamos unidos pelo amor diante da ceia, do memorial, que nos remete lá para Jesus, e o maior sacrifício de todos, o sacrifício do amor, da entrega do próprio Filho, por amor de nós. Amém? Então lá no versículo 41, versículo 40, eu vou falar aqui de só três coisas que eu entendi, que eu defini, que eu separei desse texto. O primeiro diz que a Marta, versículo 39, versículo 40, Marta, porém, estava o quê? Distraída, ocupada. A minha Bíblia diz que a Marta estava ocupada. Algumas traduções diz distraída. E a tradução, a perfeita tradução de estar ocupada, de estar envolvida com as coisas que ela deveria e poderia fazer para agradar a Jesus. Então ela estava distraída, interna e externamente distraída. Você concorda comigo ou não? Interna porque ela não discerniu, ela não conseguiu compreender, porque a mente, o pensamento e os olhos da Marta, eles eram tão somente naquele momento limitados e humanos. Ela discerniu a presença de Jesus na casa dela como um tempo, um momento onde ela deveria recebê-lo da melhor forma possível, muito provavelmente com a melhor roupa, muito provavelmente com a melhor comida e muito provavelmente pensando em fazer ali alguma coisa, em limpar a casa, em deixar o lugar o mais agradável possível. Mas os olhos da Marta, eles estavam tão somente nas coisas transitórias. Eu ouvi alguém dizendo um tempo desse que a Marta, ela tipifica a igreja moderna, a igreja ativista, a igreja que está sempre, e eu não estou falando a igreja Singe, eu estou falando da igreja de Cristo, que também pode ser e que também não deve ser a Singe, mas essa igreja que está sempre cheia de atividades, esse homem, essa mulher, tanto pessoal, tanto pessoal, natural, quanto coletivo, na sua profissão, no seu trabalho, na família, está tão sempre cheio de atividade, mas há sempre um bom motivo, há sempre um desejo de fazer o melhor. Né? Quando você recebe uma pessoa na sua casa, antigamente as pessoas iam lá para a cozinha e tinham prazer em preparar, em bater papo e ficar preparando e ficar ali cortando as coisas, preparando as coisas. Hoje a gente recebe as pessoas na casa da gente, o que a gente faz? Amor, passa lá na padaria, compra aquele enroladinho não sei do que lá, aquele outro de não sei o que lá, quando chegar está tudo cortadinho, tudo arrumadinho. É assim ou não, irmãos? Não é um pecado. Não que isso seja ruim, porque quando me convidar e quiser fazer desse jeito, fica à vontade. Mas se quiser bater papo também é muito bom. Porque é nesse momento em que nós geramos a comunhão. É nesse tempo onde o relacionamento é fortalecido, onde você conhece, entende a pessoa, conhece o coração, onde diferenças elas são reduzidas, onde você compreende algumas atitudes, algumas ações que em outro tempo você pensava ser apenas uma coisa fria, uma coisa, uma xaropice, você compreende alguma dificuldade. Então muda o teu ponto de vista, muda o teu pensamento, muda o teu entendimento sobre essa pessoa. É ou não é, irmãos? Nossa, silêncio. Nunca ninguém chamou ninguém para fazer churrasco em casa e ficou batendo papo. Sim. Então esse é um tempo importante. Mas a vida moderna, o tempo moderno e a igreja moderna é uma igreja que precisa correr atrás. A gente está sempre correndo atrás. É estranho, é interessante que uma igreja que serve um Deus que é atemporal, que está fora do tempo,
que não se limita a tempo, sempre preocupada com o tempo. Não leve ao pé da letra, mas se quiser levar também leve. Mas quantas vezes no culto você dá uma olhada no relógio e diz 15 para as 9, 10 para as 9. Não que isso seja coisa do outro mundo, mas nós temos tempo. O nosso tempo, desde a hora que a gente levanta até a hora que você vai deitar, é um tempo controlado. 7 horas eu vou fazer isso, 15 para as 8 faço aquela outra coisa, 9h52 eu tenho que estar lá, não posso chegar mais 9h55, senão eu perco. É assim a vida moderna, é assim a vida rápida, e vai ser assim o relacionamento desse homem com esse Deus. Amém? E a Marta, ela estava distraída, cheia de distrações. Meu Deus, o que eu vou fazer para o homem comer? Ele está aqui em casa, será que ele gosta de comer? Vamos dar uma arrumada, Maria me ajuda, Maria me ajuda. E a Maria sentada aos pés de Jesus. Vamos lá, arrumações, cuidados, trabalho. Irmãos, não vá dizer por aí e não diga amanhã que eu disse que nós não devemos trabalhar. Mas nós precisamos não estar distraídos, porque não somos tão somente homens naturais, mas somos também homens espirituais. Precisamos estar atento àquilo que o nosso Deus está fazendo e facilitar o que Ele está fazendo. Há um engano às vezes. Nós queremos fazer, mas nós não temos condições de fazer muita coisa, a não ser aquilo. Lembra o que Jesus disse? Quando perguntaram uma certa vez para ele, eu não me lembro onde está o texto, ele disse, o meu pai trabalha e eu continuo trabalhando. Ele disse, o meu pai comanda e eu facilito, eu ajudo, eu estou à disposição, eu estou acessível, eu estou atento àquilo que ele está fazendo para contribuir para o que ele está fazendo. Somos igreja, irmãos. Eu vou perguntar igual perguntou semana passada. Nós somos uma nação santa, sim ou não? Então precisamos nos afinar no amor. Amém? Versículo 41. Nossa, irmãos, vocês estão num silêncio. Amém. Silêncio, solidão. E solitude é diferente. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Versículo 41. Olha outra situação que Jesus põe sobre a Marta. Ela está o quê? Ansiosa? Graças a Deus. Isso não é do nosso tempo. Sim ou não? É ou não é do nosso tempo? Inquieta, ansiosa. Me ajudem os psicólogos, mas diz que a depressão ela nos aponta para o passado, a ansiedade para o futuro. Como é que vai ser? Meu Deus! E o Natal do ano que vem? Será que eu vou achar até lá aquela toalha que eu... Não, a toalha não, que isso é muito, Isso é muito bobo. Uma coisa mais séria. Será que eu vou poder viajar? Será que eu vou fazer tal coisa? Será que não sei o quê? Nós pegamos e transformamos o que é certo em o que é errado. E a televisão, e eu não sou contra a televisão, mas também não sou tão a favor. Mas os meios, o mundo, ele começa a colocar o valor distorcido em nós e o valor começa a parecer normal. Porque se eu não for ansioso, você está alguma coisa errada. Você tem que estar ansioso. Como? O mundo nessa crise, você não faz nada. Mas o que posso eu fazer? Nada, mas fica pelo menos desesperado. Não é assim? Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 27. Jesus disse, é isso mesmo, viu, geração, nação santa. Fiquem... Mateus 6, 27. Eu tenho aqui, se quiser, Antônio. Pode pôr. Mateus 27. Olha só, irmãos. Diz assim aí para a pessoa que é você mesmo. Palavra para mim. Fala para você mesmo. É para mim. Ou nós não estamos nesse tempo? É para mim. Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja na sua vida. Irmãos, eu não vou perguntar quem de nós aqui nessa noite tem uma preocupação, porque senão eu teria que ser o primeiro a também levantar a mão. Nós temos preocupações. E lá no final, daqui a pouco a gente vai entender a motivação que fez com que Jesus dissesse isso para Marta. Não que fosse errado ela querer servir bem, não que fosse errado o desejo que ela tinha de agradar ao Senhor, mas isso não deveria ser a motivação. Não que nós não devamos nos preocupar. Nós temos preocupações, nós homens temos preocupação, é banco, é isso, é aquilo outro, as mulheres é casa, são filhos, é trabalho, é tanta coisa, é um monte de coisa que tem que se fazer. O tempo parece que está ficando escasso, você levanta e já está na hora de deitar, as coisas estão agitadas, mas nós não podemos nos submeter, nós não podemos nos curvar diante dessa verdade humana e desse tempo moderno de ansiedade e inquietude que vai nos afastar, que vai nos distanciar de ouvir Deus. Amém. Amém. Amém, amém. Isso não é só nosso. O próprio salmista disse isso, Salmo 55, verso 2. Por favor, ouve-me e responde-me. Palavras do salmista. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Salmo 55, 2. É isso que diz essa tradução? Vou ficar com a minha. Ouve, NVI. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Marta, então, era aquela mulher que estava agitada. Jesus, o mestre, na casa dela. Não era uma cena qualquer. Não era um dia qualquer. Lógico, desse ponto de vista ela estava correta, estava certa. Era um momento e um tempo importante. Jesus na casa dela. Jesus, o mestre, diante dela, da irmã, da família. E ela agitada. E eu vou parafrasear com aquele texto que Jesus está dormindo dentro do barco. E os discípulos agitados. E o mar revolto. E os discípulos agitados indignados. Onde é que está Jesus? O homem que diz que é o Filho de Deus. Aquele que veio para nos salvar, nos livrar, nos libertar e nos conduzir, está dormindo. Como pode ser errado eu ficar agitado? Como pode ser errado eu me agitar por quanto aquilo que eu espero que o Senhor faça na minha vida? O que eu vou fazer então? Eu vou ficar com aquela impressão de que eu não estou nem aí? O que é que Jesus vai pensar de mim? E o nosso problema é pensar naquilo que nós pensamos que Jesus pensa de nós. Dificultou ou facilitou? A nossa dificuldade é querer pensar aquilo que Ele pensa. Quando a facilidade seria deixar que Ele pense, já que Ele é o mestre. E nos submeter a Ele. Puxa, revolucionou a nossa vida nessa noite? Sim. É difícil? Também. Mas é possível. Porque tudo é possível que crê. E nós precisamos caminhar no amor. Amém ou não? Versículo 41 ainda. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está inquieta, irmã? Oi? Irmã Marta, você está inquieta? E você está preocupada com o quê, Marta? O mestre está na tua casa. Mas, sabe, irmãos, a preocupação de Marta, naquele momento, ela só refletiu o que era a vida dela. Percebe? Compreende aí? Você compreende, irmãos? A preocupação de Marta tinha uma
certa gravidade por Jesus estar na casa dela. Mas a preocupação de Marta reflete o que ela era. Ou seja, essas características acompanhavam a Marta na sua vida. Ela tinha essas características nela. Agitada, inquieta, preocupada. Eram características que a acompanhavam. Distraída, as coisas distraíam ela muito facilmente. Sabe o que eu fico pensando? Que a Marta devia se agabar de dizer: vai, Senhor, vai falando aí que eu vou só picar essa cebola. Mas eu estou ouvindo, viu? Lá em casa eu escuto, não vou falar nomes. Lá em casa eu escuto o fulano pregando lá, o rádio da vizinha, que é da outra igreja, e eu estou escutando tudo e tudo me enche. E Jesus vai dizer para Marta o seguinte: você está escutando apenas junto com os outros barulhos. Eu queria que nós pensássemos isso a respeito da nossa própria vida, irmãos. A preocupação, a distração, essa ideia moderna, para não dizer do profundo, de que a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu consigo ouvir Deus enquanto eu estou trabalhando. Então o senhor está querendo dizer que a gente não deve ouvir louvor no carro? Não. Pode ouvir. Mas é mais do que isso. Existe um tempo onde eu preciso me desligar. A Michelle usa uma palavra, ela tem uma forma dela, que ela ouviu em algum lugar. Eu preciso me conectar. Desconecta do mundo e conecta no eterno. É assim que nós nos relacionamos com o que é eterno. Desconecta-se do mundo, do que é complicação, do que é distração, e se conecta no que é eterno, irmãos. Não sei se você já viveu isso, você precisando ter um tempo, no seu íntimo você consegue discernir que você precisa de ter tempo com Deus, você precisa ouvir Deus, você precisa falar, você precisa se comunicar com Deus, você consegue discernir isso, mas é um monte de coisa para fazer, e você começa: não, Senhor, enquanto eu vou ouvindo a pregação, eu vou falando, eu vou ouvindo, e nós vamos conversando, aí você está aqui: Senhor, sabe aquele negócio, oi irmão, tudo bem? Sabe aquele negócio, Senhor, aquela causa, Deus, Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus, tudo bem, não, agora não. Quem já falou no celular e uma pessoa fala assim: não, você fala: não, o quê? Não, estou falando com outra pessoa. Quem já passou por isso? Me ajudem, levantem a mão, participem, amém. Você é meu amigo, você é meu melhor amigo, você gosta de mim como amigo? Não, estou falando com outra pessoa que está perguntando se eu quero comprar tal coisa, eu disse que não. Assim vai ser o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Se nós não nos desconectarmos. E é isso que Jesus está dizendo para Marta. Marta, querida irmã Marta, querido irmão Marta. Porque a gente pensa: é só mulher, né? Tinha que ser a Marta. Querido irmão Marta, querida irmã Marta, nós, igreja, noiva de Cristo nessa noite, nós, para vivermos o profundo do amor e manifestarmos esse amor como nação santa na terra, nós precisamos nos conectar intimamente ao amor ao Senhor Jesus. Amém? E aí então, Jesus vai falar sobre Maria, e eu disse que ia falar sobre Maria, né? Aí Jesus disse que a Maria e a Marta, ela é essa pessoa que gostava então de servir a Jesus e queria fazer sempre o seu melhor. Mas Jesus diz que a Maria é aquela que escolhe o que, irmãos? A melhor parte. E eu fico pensando em Marta ouvindo isso de Jesus. Eu quero crer, porque a Bíblia não diz, mas eu quero crer lá na eternidade. Marta, quando ele falou, você ouviu na hora, deu uns 30 segundos de atraso? Porque, isso é meu, tá?
Como diz o meu amigo Renan, é Inventares capítulo 3. Isso é coisa minha, tá? Mas eu fico pensando em Jesus dizendo, Marta, a Maria escolheu a melhor parte, e ela pensando, essa folgada, é sempre assim, a melhor parte, não fez nada. E penso eu de novo, Inventares 3:1, ele vai dizer que eu sou a cara, ou o cara, e Jesus disse, Marta, ela escolheu a melhor parte. Se eu sou Marta, eu digo, então me explica, porque eu não estou entendendo. Como que ela escolheu a melhor parte? Ela não fez nada. E aí Jesus vai ensinar, vai explicar para ela. E eu não tenho a pretensão de ensinar para quem não precisa, mas eu tenho a pretensão de lembrar, relembrar, aperfeiçoar para nós, Igreja de Cristo. Amém? Jó capítulo 8, verso 9. Olha o que a Maria entendeu. Porque nós somos de ontem e nada sabemos. Na minha tradução diz, nós nascemos ontem. Eu vou ler a minha, pode ler se você quiser. Porque nós nascemos ontem. Jó está falando da brevidade. Nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Sim ou não? Quem aqui não olhou no espelho e disse, isso sou eu? Mas eu ontem era aquele rapazão. Quem não disse isso? Quem não disse, misericórdia, sai de mim que essa ruga não me pertence? O tempo passa, irmãos. Me perdoe a forma de falar, mas o tempo passa rápido demais. Quem chegou na igreja há menos que um ano, aqui na Singe? Quem está aqui há menos que um ano? Passa rápido, você não olha, às vezes fala, nossa, mas parece que foi ontem. E já faz um ano. Eu, por exemplo, quando vejo um batismo, eu me lembro do meu. Mais de 10. Menos de 30. Porque nós não temos o devido entendimento do tempo, como é rápido. E mais o Jó disse isso. Nós nascemos ontem, não sabemos nada, não dá tempo, humanamente, sozinho, pela capacidade humana, por mais que o homem avance, por mais que o homem evolua, não dá tempo. Os grandes pensadores, os grandes cientistas da humanidade disseram isso no final de sua vida, ou não enlocaram, não ficaram xarope, ou disseram, Deus é o Senhor de tudo, porque eu pensei que era isso, mas é muito rápido. Maria, ela simboliza esse pensamento, essa verdade, essa fatia, essa parte da igreja que descobre que as coisas eternas, e não que seja uma vantagem, porque todos devemos saber disso, mais do que saber, devemos viver por isso. Mas Maria, ela simboliza essa pessoa que descobre que a vida é muito rápida, que tem coisas que são muito rápidas e se perdem com o tempo. Jesus e Deus na palavra ensinou isso desde o começo. Nós falamos esses dias no culto infantil, no culto do lar, e já vai a propaganda. Nós falamos a respeito do maná, estamos falando a respeito do maná, e os hebreus, eles queriam guardar maná para outro dia, e guardavam maná para outro dia, mas a decepção é que o negócio apodrecia, porque Deus era um Deus que queria se revelar para eles no dia a dia, e assim Deus tem se revelado, e deseja se revelar para nós dia após dia, nos aperfeiçoando em amor, para nos tornar nação santa todos os dias, para atingir essa geração. Quantos concordam? Diga amém. Olha o salmista, Salmo 39, verso 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Olha a sinceridade do salmista. Senhor, mostra o fim da minha vida, para que, de uma vez por todas, eu perceba o quão frágil sou.
E Maria, compreendendo que esse tempo onde Jesus entrou na casa dela, entendendo essa verdade física, o próprio Filho de Deus, fisicamente na casa dela, o próprio Jesus encarnado na casa dela, sentado, sabe-se lá, no sofá, ou na almofada, ou no chão, ou no tapete da casa dela, ainda que as coisas fossem importantes, ainda que servi-lo bem fosse importante, ainda que fazer as outras coisas fossem importantes e necessárias, ela entendia que aquele momento era único. Único. Ela discerniu que aquilo não aconteceria toda semana. Para mim e você acontece. Ou os da graça, amém? Ela entendeu que aquele momento era único, por isso devia aproveitá-lo no máximo que pudesse, e compreendeu que não haveria máximo, mais máximo do que o máximo que ficar aos pés dele. Absorvendo dele. Amém? Maria se diferencia de Marta no amor. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 4, que o amor, ele é o elo, é o vínculo do perfeito. É o amor que nos dá a compreensão de Cristo. É o amor com que Ele nos amou, com que nós devemos responder em amor a Ele, que nos faz compreender essa graça maravilhosa que se manifestou através do amor dele por nós. Amém, irmãos? E eu vou falar de 3 coisas da Maria. Primeiro, um amor calmo. Diz assim comigo, sem pressa. Ouviu bem o que nós dissemos? Marta estava sentada aos pés de Jesus. No discernimento, Marta não. Amém. Amém. Muito obrigado por estender a mim. Maria estava sem pressa aos pés de Jesus. Entendeu? Desconectada. E, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Está um silêncio aqui que eu estou. Ela estava sem pressa na presença de Jesus, sem preocupação. Quero nem saber o que está acontecendo. Não que você tenha que fazer isso na sua vida. Eu não quero nem saber. Houve um tempo onde as pessoas não querem nem saber. Eu quero viver dentro da igreja. Não. Não. Só se for de segunda, quarta e sexta. Não, também. Ela disse, ela entendeu. É eu e ele. Isso é pessoal. Isso é um encontro. Isso não é uma proforma. Isso não tem uma medida. Isso não tem uma fórmula. Isso é meu, é pessoal. Não me importa o que a Marta vai pensar. Como irmã mais velha, não me importa a chacoalhada que eu vou levar depois. Esse momento é meu. É pessoal, é meu. Esse momento é único. O momento em que você está com Deus é único. Jeremias disse que o Senhor tem pensamentos acima dos nossos pensamentos. Mas como saber os pensamentos de Cristo para nós? Através de quem? Se não através dele mesmo, para nós, através da revelação da sua palavra, através do momento de comunhão, através da resposta que nós damos para ele em oração, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós desejamos dele. Maria entendeu, esse momento era único, a tua vida com Deus é única, esse tempo que o Senhor deu para você de 2015 é único, essa meta, essa missão, esse caminho, essa direção, esse alvo que Deus deu para nós como igreja em 2015 é único. Em 2016 pode mudar. Em 2016 eu posso não estar aqui, mas não leva muito a sério, né? Eu quero estar aqui. Em 2016 as coisas podem mudar. Esse momento é único, irmãos. Esse momento da tua vida com Deus é única, é único. Esse momento que Deus permitiu para você, o hoje,
Ele é único. Amanhã pode ser até melhor, mas vai ser diferente, não vai ser como hoje. Nós precisamos viver num tempo chamado hoje, aproveitando, desfrutando do mais íntimo possível relacionamento com Deus, porque o Senhor espera de nós como nação santa, que hajamos como essa nação santa. Uau! Agora foi, hein? Amor sem pressa, amor paciente. Paulo disse isso lá aos Coríntios. O amor, que é o amor com que nós devemos caminhar, é um amor paciente. Paulo está falando de um outro momento com a igreja de Corinto, mas é um amor que é paciente, é um amor que espera. É um amor que tem paciência, é um amor que não tem pressa, é um amor que espera qual é a coordenada, qual é a direção, qual é o rumo que o Senhor quer para mim, ou o que o Senhor quer para mim. Como eu vou saber? Como que eu vou saber o que o Heraldo quer comigo se eu não falar com o Heraldo? Não tem como saber o que o Heraldo quer comigo se eu falar com o Antônio Rosa. O que é que Deus quer comigo? O meu Senhor, eu sou dele, ele é meu, eu me relaciono com ele, eu sou a dele, eu sou a noiva dele, eu preciso me relacionar com ele. O que o Senhor quer para você, irmão, nessa noite? Já perguntou? Hebreus capítulo 6, versículo 12. Antônio, me perdoa que eu estou lendo na minha tradução, porque eu me localizo melhor, tá? Mas pode pôr. Não sejam negligentes, mas imitem aqueles, imitar é bom, mas imitem aqueles que por meio da fé, e do quê? Diz, sem pressa. Diz aí, irmão, sem pressa. Não sejam negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, irmãos, esse momento está queimando meu coração. Não sei o seu, espero que sim. Mas aqueles que por meio da fé e da paciência, sem pressa, porque é um Deus que age no tempo dele, que responde no tempo dele, que não está no meu tempo, que não vai levar, graças a Deus, a minha birrinha a sério, nem o meu diz que me diz, nem o meu biquinho, mas é um Deus, que é soberano, que age no tempo, que fala no tempo, que responde no tempo. Hajam, imitem aqueles que por meio da fé, e vai falar de Abraão, vai falar daqueles que não viram no tempo que esperavam as coisas acontecerem, mas por fé caminharam, com paciência esperaram e receberam a herança prometida. Oh! Aleluia! Aplauda ao Senhor. A herança, irmãos. A herança. Essa frase não é minha. Se colocar no Facebook, coloca, mas não coloca de ninguém, porque eu não sei de quem é. A vida é apenas uma tribulação temporária. Ô irmão, que negócio é esse? Não fala isso para nós não. Vai falar que a minha vida é uma tribulação temporária? Não vou bater porque não é madeira. Fala isso não. Jesus disse, no mundo vocês vão ter o quê? Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Vocês venceram comigo. Estão vencendo comigo também. E vencerão também. Amém? Amém ou não, irmão? Amém. Amém. Amém, amém. A vida não passa de uma tribulação temporária. Se nós fizermos as nossas estacas, os nossos fundamentos, apenas e tão somente nesses 70, 80, 90 anos. Ontem, irmãos, deixa eu dividir com vocês. Ontem eu estava lá em casa, eram umas 9 horas, eu estava estudando. E eu fiquei pensando no pai desse menino que está internado. E eu fiquei pensando, o que será que uma família, pensando da minha, que eu e a Michelle estavam em casa e as crianças no aniversário do vizinho. Eu fiquei pensando, o que será que essa família, pai, mãe e o filho estão fazendo? Dedução, estão no hospital acompanhando o filho. E eu fiquei pensando, há um mês atrás, o que eles pensavam? Eu não quero fazer melodrama não é pastelão não. Mas eu estou falando a respeito da vida.
Imagina que você pensa isso da sua própria vida, e eu fiquei ali incomodado, e eu orando por eles, mandei uma palavra para eles. Não é nem tão do meu círculo de amizades próximo, mas eu fiquei pensando, se nós fizermos a nossa vida somente nesse tempo em que nós estamos aqui, e não no eterno, irmãos, o que é a nossa vida? Então a minha pergunta para você é: você está perfeitamente à vontade, sem pressa com Jesus? Você está, não responda, pense. Você está livre dos cuidados? Estou falando de tudo. Não estou dizendo que é para você não viver alienado nesse mundo. Mas você está livre. Isso não domina você? As coisas do mundo, essa ansiedade do mundo, essa ganância mundial, esse modelo que o mundo impôs de que o ter representa o ser, ou o que eu tenho determina quem eu sou, ou quem eu sou, não importa o que eu tenha, determina quem eu sou. Olhando para a tua vida, é um tempo de ceia, é um tempo de memorial, é um tempo também que vai apontar para frente a nossa caminhada contínua nessa vida, nessa peregrinação com Deus. Você está completamente à vontade, sem pressa, ou você já começa o teu momento dizendo: Deus, eis que o teu servo ouve. 5 minutos. Diga. Eu me enquadro nisso também, irmãos. Não estou apenas apontando, porque também vivo nesse tempo. E esses dias eu pensava que quando eu era solteiro, eu trabalhava na mesma loja. Tinha praticamente as mesmas tarefas do dia, mas eu tinha mais tempo para me relacionar com Deus, para ler, para ouvir, para estudar. Isso não estou dizendo que é demérito, tá? Mas aí depois você vai englobando outras coisas, casa, filhos. O tempo vai ficando mais difícil, você precisa fazer um certo malabarismo, uma certa exclusão de coisas fúteis, para você continuar mantendo aquilo que em outro tempo você mantinha com mais facilidade. Mais ou menos com vocês assim? A gente vai se enchendo de coisas, as coisas vão se aglomerando ao nosso redor, e a gente precisa fazer aí uma poda de vez em quando. Não é isso? Para que dê frutos, e mais frutos. Amém? Na nossa vida, no nosso relacionamento, como Maria, nós deixamos tudo para aquele dia, para a vida da Maria. Aquele momento era tudo. Tudo. O futuro dela dependia daquele momento, para ela. Maria, um amor humilde, aos pés de Jesus. Não ao lado, não sentada do lado, não era a hora da refeição ainda. Geralmente os discípulos se deitavam, se reclinavam em Jesus na hora da refeição servida. Não era a hora da refeição, mas Maria, como uma boa discípula, sabia o lugar dela, aos pés, rendida, totalmente, completamente, sabendo que a fonte viva estava ali, e ela sabia que ela queria receber. Amém? Eu vou pedir para o Ministério de Música, por favor, ir se encaminhando. Maria, um amor que ouve. Jesus, o que tu tens para mim? Tenho para ti que você descanse. Ah, não diga isso. Isso não vem de Deus. Pelo menos não para mim.
um amor que ouve. Maria estava aos pés de Jesus fazendo o que, irmãos? Versículo 39 que nós lemos, ouvindo seus ensinamentos. Amém? O que é essa boa parte que a Maria estava ouvindo? As coisas espirituais, coisas da eternidade dela, coisas da herança dela. Atualiza, Senhor, para mim, a minha vida espiritual. Faz um download para mim, Senhor, da minha herança, do que é eterno para a minha vida. João 6,51, o próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Maria discerniu isso e comeu e se alimentou do pão vivo que tinha descido do céu e que estava em Betânia naquele dia. Nós estamos diante da mesa do pão, do suco de uva, mas mais isso como memorial, mas estamos diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que foi enviado, que morreu por nós, que se entregou por nós e que enviou do seu Espírito para nos socorrer, nos ajudar, para caminhar ao nosso lado, para tornar possível o impossível, para fazer caminhos novos em caminhos acidentados, por dar retidão ao que é torto, aquele que veio para dar sentido, aquele que veio para dar rumo, aquele que veio para estabelecer um futuro, para estabelecer metas, para estabelecer o lugar onde eu quero chegar, aquele que diz que veio para preparar morada, aquele que diz que tem um lugar para eu morar, tem um lugar para passar a eternidade, mas que enquanto eu estiver nessa terra tem uma missão para mim, e dê frutos, não viva ociosamente. Aleluia, aleluia. Marta, não sei quanto a você, irmã, mas eu vou ouvir de Jesus. Sabe o que a Maria quis dizer isso? Senhor, eu dissocio agora esse momento com os meus pensamentos, com as minhas vontades, com o meu raciocínio humano, com as minhas indagações, com os meus desejos, com o meu preconceito, coisas que são formadas por mim, homem. E é esse mesmo desejo que Deus espera de nós, Cindy, que nós ouçamos dissociados daquilo que nós pensamos. Eu não acho que deve ser assim, eu não compreendo assim, eu não quero assim. Aleluia. Mas o que tu queres, Senhor? O que tu queres falar comigo nessa noite? O que tu esperas, Senhor, a respeito dessa situação que eu vivo? Senhor, como tu me vês na minha casa, Senhor? Que posição eu tenho tido diante da minha família? Eu vou parafrasear aqui o pensamento da Maria com a minha filha Maria Clara, que não está aí. Mas ela viu eu me preparando, ela viu estudando, ela vê que eu saio de cena, fico quietinho. Aí ela encostou do meu lado ali agora na cadeira e falou assim: pai, eu vou pedir para a Pro para ir no banheiro, para eu ficar lá na salinha ouvindo o Senhor falar. É isso que o Senhor espera de nós, rendição, irmãos. Eu quero ouvir o que o Senhor quer falar comigo, Deus, sem inquietação, sem pressa.
Irmãos, isso é humano. Isso é humano. Entendo que tem que ter pressa no banco, porque depois das 3 não dá para depositar e nem sacar. Das 4, né? Aqui lá em Martinópolis das 3. Eu entendo que tem que ter regras, a vida tem regras, mas diante do eterno, diante do atemporal, não pode ter pressa. Não deve ter pressa. Você não veio aqui nessa noite, eu não vim, nós não vamos a um lugar ouvir homens, pelo menos deve ser assim. Nós vamos porque queremos ouvir Deus, ou de Deus, ou nos relacionarmos com Deus, o que Ele tem para mim, o que Ele quer de mim, o que Ele tem para nós. Eu sei a história de determinada irmã, o que o Senhor quer fazer na vida dela, Senhor. O que o Senhor está fazendo na vida da minha irmã nessa noite, isso não é fofoca, não é curiosidade, é igreja, é diferente. O Senhor está se movendo na vida da minha irmã. O Senhor está se movendo. Isso não é preocupação de pastor, se é, não deve ser. Isso é preocupação do corpo, da igreja. O que o Senhor está fazendo na vida daquela minha irmã, daquele meu irmão. Olha o que Deus está fazendo, olha como está conduzindo. Amém? Ou não, amém? Ouvir, sem se preocupar com a descrença alheia. Vou repetir a frase que o pastor José falou de um pastor que eu não me lembro o nome, e eu já é a segunda vez que repito sem saber o nome. Eu não estou em crise, estou em Cristo. Não me preocupa a situação alheia, a descrença alheia, me preocupo comigo, como eu estou em Deus, a que nível de entendimento de Deus está a minha vida, a que nível de rendição de Deus está a minha vida, a que nível eu estou confiada nele, a que nível que as coisas circunstanciais e momentâneas me afetam. Elas devem me afetar? Devem, eu sou humano, mas elas não podem me nortear, porque o que me norteia é o eterno. Só para encerrar, Deus se alegra, tem regozijo em estar conosco quando nós estamos sozinhos com Ele. Eu vou ler só um salmo, porque não vai dar tempo. Salmo 55, Antônio. 57, perdão. Gênesis 18, você lê depois na sua casa. Deus diz para Abraão que ia dar um filho para ele, quando ele estava fora do barulho ali da casa dele, sozinho, lá fora. Deus faz uma promessa para ele: vou te dar um filho, Abraão. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Misericórdia, ó Deus, vou começando de novo. Misericórdia, ó Deus, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo, Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre os seus propósitos. Dos céus Ele me envia a salvação, me põe em fuga, e os que me perseguem de perto, Deus desvia o seu amor, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Aleluia. Palavras de Davi, em meio à fuga, perigo, sendo perseguido por Saul. É do alto céu, Senhor, que me vem a resposta, e é no alto céu o meu abrigo. Amém. Por fim, estar aos pés de Jesus definiu a escolha da Maria.
poderia ter todas as coisas, mas escolhi os teus pés. De tudo que eu possa fazer, de todos os lugares que eu possa estar, de todas as escolhas e pessoas, desejo os teus pés, Senhor. Vou encerrar minha fala aqui nessa noite, enquanto você se prepara para a ceia. Isaías capítulo 30, versículo 15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Vamos ficar de pé, queridos, por favor, só para a gente orar antes da ceia, entregar esse momento a Deus.